Bom dia, gente. Obrigado pela presença, né? Essa palestra organizada de última hora e é um grande privilégio, né? Depois de participar algumas vezes do programa do Max, hoje é um grande privilégio inverter os papéis. Quer dizer, eu apresento ele com um grande prazer, é o nosso convidado especial. Apresentar o Max não é fácil, porque você não sabe por onde, né, começar. Então, vamos dizer primeiro o seguinte. Esse nosso amigo Max recebeu a comenda da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais prestigiada, né, homenagem concedida a cidadãos estrangeiros que colaboraram, contribuíram para a divulgação da cultura brasileira pelo mundo afora. Quem foi o Fernando Henrique? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso que atribuiu essa homenagem ao Max de Tomassi. Ele é radialista, divulgador musical, só para a gente ter uma noção, há 25 anos que ele apresenta um programa no canal radiofônico da RAI Nacional. São 25 anos que todo sábado e domingo tem esse programa Stereonorte Brasil, inteiramente dedicado à música brasileira, sempre nessa interface Itália-Brasil. Ele é também crítico musical, consultor, produtor e trabalhando sempre, repito, nessa espécie de mediação cultural e musical entre Brasil e Itália. Hoje, em particular, o Max vai falar também como autor, como tradutor, né, de letras musicais, mas não só. Então, eu passo a palavra para o Max, agradecendo mais uma vez esse encontro, a disponibilidade desse encontro, assim, última hora. Max. Grazie. Bom dia. Bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Tentar de alguma forma passar a minha experiência, que fundamentalmente é o resumo de uma paixão. Eu me apaixonei pela música brasileira quando era garoto, adolescente, e a partir daquele momento o meu principal desejo era passar para as pessoas próximas a mim, amigos, parentes, pessoas que conheci, passar a mesma sensação que eu tinha escutando a música brasileira. Na verdade, eu comecei a escutar a música brasileira sem falar português, então não sabia o que estava rolando naquele 3 minutos de música, de letras, né, de poesia. Só depois, quando eu comecei a falar português, sem nunca ter estudado, mas acho que eu tenho uma certa facilidade com os idiomas, com as línguas, e viajei para o Brasil, tinha 19 anos, aí quando eu voltei já falava português. A minha principal atenção era tentar passar para os meus amigos a beleza da poética brasileira. Só depois descobri que na poética brasileira tinha Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana. Só depois vieram os nomes e assim, o espessor da grandeza da música e da cultura, da poética da nossa terra, né? E então, assim, quando uma pessoa, a primeira pessoa fez para mim o convite de traduzir para o italiano uma primeira música, eu achei logo super interessante. Assim, eu me senti exatamente no tema, né? Na verdade e na vontade minha de realizar isso, que era em pé há muito tempo. Só que o convite veio de uma pessoa que já colocava um certo respeito e temor, como se diz? Medo, né? Porque quando comecei a ter contatos com a música brasileira, tendo tido a possibilidade de entrar em contato logo com o primeiro escalão, assim, os grandes nomes, eu relacionei e convivi um tempo com Nelson Motta, um jornalista, escritor e tal. E na época ele tinha, sim, chegou a um grande sucesso na carreira dele, que era Como uma Onda no Mar, que o Lulu Santos cantaram. Então a primeira versão que foi me apresentada, sugerida, foi essa música mesmo. E eu
comecei a escrever essa letra quando eu tinha 19, 20 anos, e sob conselho do Nelson Motta. Eu, sinceramente, na época, só tinha uma pequena facilidade em encontrar rimas, mas eu não sabia exatamente como apresentar em uma outra língua uma música, uma canção que, de toda forma, a canção, letra e música é uma forma química, alquímica, de forte impacto. A canção popular dá a possibilidade a pessoas do mundo inteiro de se comunicar mesmo sem saber a língua. Nós estamos entrando num mundo extremamente místico, né? Porque ninguém sabe por que a gente tem tanta simpatia pela música, pela canção, pela forma canção, nós seres humanos, e essa forma canção estimula a gente a conhecer uma língua diferente, a conhecer um país diferente, a encontrar pessoas que não falam a nossa mesma língua, a comunicar com outras pessoas que aparentemente são tão distantes de nós que a gente nunca iria pensar que um dia poderemos ter um contato. Para esse conceito ter mais força, se vocês, por exemplo, pensam nos nossos avós que nunca pensaram de poder ter contato com outras pessoas exatamente por falta de por outras outras civilizações, né, por outras pessoas, simplesmente para não ter possibilidade de comunicar com a palavra, sem considerar que a palavra se torna mais compreensível exatamente graças à música. Bom, quando o Nelson Motta me sugeriu de trabalhar na primeira versão, ele me disse duas coisas fundamentais que são o traço fundamental para entrar no mundo da adaptação, porque na verdade não deveria se chamar tradução, porque tradução é exatamente o que fazem os tradutores dos livros, né? Que também é um trabalho extremamente delicado. Você entra na realidade, na criação de uma pessoa, mas você respeita também, através da ajuda do vocabulário, do dicionário, as palavras que ele escreveu numa língua, você escreve numa outra língua. E é bastante fácil, ou pelo menos é um trabalho menos complicado, que envolve menos poética e menos criatividade do que a adaptação. Porque na adaptação você tem que dar o exato sentido da palavra que aparece no texto, tentando ter tentando que o som das palavras utilizadas na nova língua sejam mais ou menos o som das palavras utilizadas na primeira criação. A primeira criação é o molde fundamental. Você não pode sair de lá só se por acaso o autor sugere a você de criar uma nova música com uma nova ideia, mesmo respeitando a melodia, mas é uma coisa extremamente rara o fato que um autor diga para você: olha, você pode escrever o que você quiser. Vamos dizer, se uma música fala da beleza do Brasil, vamos dizer, a aquarela do Brasil, você pode transformar a música numa música que é uma elegia em relação à floresta pluvial da Costa Rica. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode ter a liberdade de fazer isso, mas você não faz uma adaptação. A adaptação é exatamente transformar uma música numa língua, nesse caso português, para o italiano, nesse caso meu. Mas eu não sou o único a ter feito isso, muito pelo contrário. Quando o Nelson me sugeriu a ideia de fazer a versão, eu pensei logo nas primeiras versões que foram feitas de música brasileira para o italiano. Começando, inclusive, por um literato que aqui no Brasil teve extremamente ótimos contatos, como o Giuseppe Ungaretti. O Ungaretti foi um literato italiano que ensinou na USP, na Universidade de São Paulo, teve um grande relacionamento de amizade com Vinícius de Moraes, e quando descobriu a beleza da poética brasileira e da literatura brasileira, ele começou a levar a cultura brasileira para a Itália.
depois de um tempo, um grande adaptador, um grande autor musical italiano chamado Sergio Bardotti começou a ter relacionamento com o Chico Buarque de Holanda e começou a traduzir as primeiras músicas do Chico. Inclusive a primeira música que ele traduziu, A Banda, foi um grande sucesso na Itália, cantada pela Mina, né, que é uma das maiores cantoras italianas do mundo. Então isso já incentivou os italianos a começar a versionar, a adaptar essas músicas brasileiras para o italiano. Embora muitos outros americanos fizeram o mesmo trabalho. Na Itália, muitos cantores americanos criavam músicas em italiano que foram sucesso nos Estados Unidos. Polanca cantando em italiano, Diana é um exemplo desse. Mas tiveram muitos outros, Stevie Wonder cantou em italiano, por exemplo, só para você ter uma ideia. Mas voltando à música brasileira, eu acho que a música, como o Sérgio Bardotti com certeza achava, como a Ungaretti achava, eu acho que a música brasileira tem um maior valor poético e tem maior necessidade de ser divulgada, porque a música americana, todas as grandes gravadoras, as grandes multinacionais incentivam para ser conhecidas. Nós hoje ainda sofremos a força das grandes gravadoras, das multinacionais, na programação radiofônica. Então é difícil vocês hoje aqui em Florianópolis escutar música italiana e ter uma rádio que tem ainda a coragem de programar isso, que é uma programação totalmente independente. Hoje em dia as rádios comerciais brasileiras, assim como as rádios comerciais italianas, espanholas, portugueses, programam, infelizmente, uma grande porcentagem, superior a 50% de música americana. Então as nossas culturas que 200, 300, 500 anos atrás eram extremamente mais fortes, hoje sofrem essa hegemonia dos americanos, dos anglófonos. Então, a necessidade de divulgar a cultura brasileira através das versões foi, acho que, um dos traços, dos objetivos mais forte do Sergio Bardotti e de outros nomes da música italiana, como Giorgio Calabrese, que traduziu Água de Março, do Tom Jobim, e outras músicas muito importantes. Mas eu volto agora a falar do Nelson Motta, dessa tradução, mas a gente fala depois e de repente vai escutar isso depois, porque eu acho que tem 3 regras fundamentais para fazer uma boa adaptação, uma boa versão. Eu não sei quantos de vocês vão querer realizar isso. Quantos de vocês sentem a mesma minha necessidade, vontade, um foco mesmo interior de dizer assim, eu quero mostrar para você, amigo meu de Florianópolis, como é linda essa letra que esse italiano fez. A mesma coisa eu sentia escutando e descobrindo a letra, a palavra portuguesa, a palavra do português do Brasil, e mesmo incentivo eu sentia me sentia quase obrigado a dizer para um amigo meu, olha, escuta essa música, que coisa mais linda que um cara chamado Chico Buarque escreveu para fazer a trilha de um filme como Dona Flor e os seus 2 maridos, mas muitas outras músicas, a própria Água de Março, uma obra de arte, seja em português como em italiano. Então, as 3 coisas fundamentais são, como eu já assinei, ter o respeito completo da música, porque também a gente tem que lidar com 2 tipos de criações, a criação poética e a criação melódica. A criação melódica é uma criação onde o tradutor, o versionista não pode mexer, é entrar numa intimidade do criador, que às vezes é uma pessoa desconhecida, mas às vezes é o Chico Buarque, às vezes é um Tom Jobim. A gente não pode aumentar melodias, tirar melodias, mais do que melodia, notas numa criação que já está estabelecida, que já é inclusive um sucesso mundial, vamos dizer Água de Março, por exemplo. E a gente não pode acrescentar notas porque não é respeitar a criação original.
E a gente tem que respeitar, do ponto de vista temático, o que a canção diz, porque principalmente é o desejo do primeiro autor. E a gente tem que tentar encontrar um som que seja muito parecido com o som da música original, com o som da letra original, porque a palavra também tem som, não é só a melodia, não é só a nota que tem um som, é a palavra também que tem. E a necessidade do versionista é encontrar exatamente isso. Uma palavra que tenha quase o mesmo sentido, ou o mesmo sentido da palavra portuguesa, brasileira, que tenha o mesmo som e que fique dentro das 2, 3, 4 sílabas necessárias a se encaixar com essa melodia. Espero ter sido claro. É claro? Então, vamos em frente. Digamos assim, Márcia, que o que prevalece é melhor não ficar exatamente ao pé da letra, Não. original, mas tentar se aproximar no sentido Sim. com a palavra que tenha uma sonoridade parecida. Sim. Inclusive, quando você se concentra em tentar encontrar as mesmas palavras, com o mesmo som, numa frase musical, às vezes você fica ali horas e horas e horas, não consegue. Aí o truque, digamos, é reverter a ideia da palavra, ou então colocar na frase anterior o que a segunda frase diz e vice-versa. Vocês vão ver agora, tem uma série de exemplos, né, que a gente pode começar a escutar. Por exemplo, eu pensei em umas músicas brasileiras, eu estava dizendo italianas, eu pensei em umas músicas brasileiras que tiveram muito sucesso na Itália. Isso acontece também no Brasil. Tem tantas músicas italianas que tiveram sucesso no Brasil que os brasileiros acham que sejam brasileiras. Tanto é que muitos italianos acham que essa música que a gente vai escutar agora seja italiana. E che inizia, non so mai perché ti dico sempre sì, testarda io che ti sento più di così. Sim, todo mundo deve conhecer. Mas, Sérgio, vamos ouvir essa música, só um trechinho, a gente não precisa ouvir toda, para você entender o que acontece com a versão, com a adaptação. Non so mai perché ti dico sempre sì. Testarda io e ti sento più di così. E intanto porto i segni dentro me per le tue strane follie, per la mia gelosia. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripiegare senza te. Bom, essa aqui é uma famosíssima canção do Roberto Carlos, todo mundo conhece, né? Vocês conhecem? Eles conheceram, né? Não reconheceram. A distância. Oi? Per me era italiana essa música. Quem conhece a cantou mentalmente a versão brasileira? Em italiano eu nunca tenho. Pois é. Agora, essa aqui foi também mencionada em espanhol. Você que fala Essa eu espanhol. não sabia dessa. É. Mas o Roberto Carlos eu conheço. Bom, nesse caso, a versão dessa música aqui não é exatamente o que diz em português na versão original. E isso acontece quando um autor, isso acontecia muito nos anos 60, 70, quando a versão ainda dava, inclusive, muita visibilidade e muito dinheiro para o autor original. Nesse caso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos largaram a mão de uma tradução extremamente igual ao texto original, porque eles justamente falaram assim, bom, a gente vai ser famoso na Itália, um lugar que é discograficamente extremamente importante, culturalmente o Brasil sempre foi extremamente assim, ligado à Itália, então é melhor que a música tenha sucesso mesmo não tendo o mesmo sentido.
e a música fez um sucesso estrondoso, grandíssimo. Tem uma outra música, você pode me ajudar, Sérgio, a encontrar? Que sim, Video. Sì, tem razão. Sentite questa qua. Vocês podem ouvir essa aqui, que é... Essa aqui para nós, para o italiano, é uma música italiana. Não tem como. Tem a ver com o Brasil. Non posso restare ancora più accanto a te, anche se l'amore sai è solo per te. Muoio se ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Non posso restare ancora un minuto accanto a te. Mi dispiace amore, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano e vuoi sapere perché. Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. E sarò un figlio unico, la mia casa è vuota senza me. Non posso restare, non posso restare. Neste caso, ninguém imaginava na Itália que essa fosse uma música brasileira. Estou falando dos anos 70 e foi um sucesso enorme. Neste caso, a gente vê que a tradução é exatamente o que dizia o Adoniran Barbosa quando escreveu essa música, né? Só filho único, tem essa história do menino que não pode ficar dormindo na casa da namorada porque a mãe está esperando. Exatamente isso. Eu acho que quando chegou a letra em português na Itália, quando chegou ao versionista, ele achou tão engraçada, tão interessante a ideia desse menino que tem que voltar para casa, não pode ficar, que o último trem sai às 11 horas, que eles deixaram a ideia, o conceito da música exatamente como era no original. E eu acho que a Adoniran, que na época estava vivo, deve ter gostado bastante disso. Não sei se vocês repararam que a letra em português, ele diz moro em Jassanã, certo? Muoio. Hein? Ele fala muoio. É. É a questão do som. É porque moro e moio tem mais ou menos o mesmo som, né? Então eles encontraram uma maneira de manter o mesmo som, mesmo tendo dois significados diferentes. Um é moro, hábito, e outro é moio, moro. Exato. Justo? Isso. Mas tem tantas outras músicas que poderiam ter essa... Eu morro. A primeira pessoa do verbo morrer. Eu vou morrer sem você. Ah, sim. Ah, claro, lógico. Não, depois o sentido é o mesmo. Mas a palavra, não sei, a primeira coisa que me vem na mente é uma música da Rita Lee, por exemplo, né? Tem uma música da Rita Lee que nunca foi traduzida, mas que eu sempre penso nisso para dar um exemplo de como poderia ser o traço a seguir para uma versão. Então a música Mania de Você, que é um determinado momento todo mundo conhece, né? De tanto imaginar a loucura. De tanto imaginar a loucura. Bom, a música fala de um relacionamento erótico, sexual, passional, certo? De tanto imaginar a loucura, em português você sabe, todo mundo por tantas loucuras que estamos imaginando. Como a gente poderia manter o mesmo som em italiano? Dando mais ou menos o mesmo sentido de erotismo, de sensualidade. Assim, loucura, em italiano é loucura.
está curando. No. Lo cura. Loucura. Ele cura. Cura. Então, no lugar de tantos, como é que é? De tanto imaginar loucura, poderia ser cercare il bacio che lo cura. E tem o mesmo som terminal, que é exatamente o som que cria empatia para a música, para os ouvintes, tendo mais ou menos o mesmo sentido e o mesmo som. Essa aqui seria a tradução, entre aspas, ideal. Voltando a Como uma Onda, essa aqui é mais uma história, mais um, assim, é contar uma pequena minha história pessoal, mas pode ser significativa para vocês. Quando eu escrevi essa letra, eu achei simplesmente que era legal escrever uma letra que o autor tinha me encomendado, com todo respeito para um autor que hoje é uma figura impressionante, importantíssima da cultura musical brasileira. Aí a música ficou na gaveta anos e anos e anos. Em 1982, 83, mais ou menos isso, o Nelson Mota me ligou e me disse: Max, olha, acho que tem uma pessoa que vai precisar de entrar em contato contigo porque está querendo cantar Como uma Onda. Você tem ainda a tradução? Eu falei, claro que tem, mas daí, para mim é um tesouro, porque foi a primeira versão que eu fiz. Aí depois de algumas horas me ligou o Renato Russo e ele me pediu, ele me falou dessa ideia dele de criar um disco italiano, porque ele se chamava Manfredini, eu não sabia. Na verdade, eu conhecia Renato Russo porque era líder da Legião Urbana, mas nunca gostei de rock brasileiro. Porque europeu não pode gostar de rock brasileiro. Sinto muito, né? A gente mora ao lado da Inglaterra, vai para a Inglaterra tomar café, mas pode gostar de rock brasileiro. Preconceito. Então, sabe, os Beatles tocaram em Roma, Rolling Stone tocaram em Roma, Pink Floyd tocaram. Pô, a gente quer ver o rock, a gente recebe em casa, né? Sim. Aí, mas agora, esquece a parte, eu geralmente nunca encontrei tanta simpatia no rock brasileiro, mas o Renato foi muito legal, veio para a Itália, a gente conversou sobre a escolha das músicas, inclusive eu não concordava sobre a escolha de determinadas músicas que depois se tornaram importantíssimas para o disco do Renato. Solitude, né? Tipo a solitude. Tipo a solitude. Que na verdade, sabe, só serviu para Laura Pausini, né? E para ele também, mas tudo bem. A Laura beneficiou bastante dessa tradução. Acho que é porque é muito famosa no Brasil. A Laura ficou famosa por causa dessa música? Não, mas ela é uma figura famosa no Brasil. Sim. Então, provavelmente por isso, assim. Na verdade, assim, eu trabalhei com a Laura e eu acho que a Laura só entendeu a grandeza do Renato Russo e do gesto que ele fez cantando a música dele quando ela descobriu quem era o Renato Russo. Porque, assim, abro uma parêntese, que assim, remanda à introdução extremamente generosa que ele fez para mim, né? Porque eu falei tanta coisa que pode ser nada, né? Eu trabalhei com a Laura Pausini e junto com a Laura Pausini, nesse disco do Renato Russo, aparecem muitas pessoas, muitos grandes cantores italianos, grandes. Raf, Renato Zero, Claudio Baglioni, la PFM, outros que... Sim, Nino Bonocore. Vocês precisam saber que o Renato Russo era uma pessoa extremamente carinhosa, querido, uma pessoa de coração. Todos vocês conhecem, né, a grandeza desse autor, mas eu sinceramente não imaginava ser uma pessoa tão querida, tão delicada, tão fofa, sabe, tão carinhosa. Aí ele falou para mim: Max, você sabe, eu queria tanto que todos os autores recebessem uma cópia do CD. Então ele fez uma carta para cada autor que aparece no disco. Inclusive a Laura Pausini, inclusive o Cogliatti, que é o autor da música. A Laura Pausini não é a autora da Solitude.
E eu voltei para a Itália com esses 15 CDs e com 15 cartas. E eu, pessoalmente, porque o Renato me mandou, eu encontrei esses autores ou os empresários dos autores, dos cantores. Ninguém respondeu ao Renato. Eu achei isso assim um comportamento totalmente chato, irrespeitoso em relação ao Renato Russo. Isso porque vocês podem dar a interpretação que vocês querem. Aliás, eu gostaria que vocês me dessem uma interpretação disso. Eu acho que esse é um problema de valutação cultural. Mas esse trabalho fez sucesso na Itália? Nem Aqui no Brasil vendeu bem que eles vendeu mais de 2,5 milhões de Então discos. eles ganharam um bom dinheiro, os italianos, né? Exatamente. Sim. Mesmo assim não responderam. Não responderam acho que, bom, o dinheiro não é um motivo fundamental, porque acontece que entre a Companhia de Direitos de Autores do Brasil e a Companhia de Direitos de Autores da Itália, pode ser que o trânsito desse dinheiro não tenha correspondido ao valor real que o Brasil devia mandar para a Itália. Isso não quer dizer que o Brasil roubou dinheiro, isso pode dizer que a Itália roubou dinheiro. Algum problema certo? no meio do caminho. Houve algum problema. Uma pedra. Mas também pode ser uma escassa valutação cultural da maioria dos autores envolvidos, certo? Quem se tocou da importância desse CD e do trabalho que o Renato Russo fez foi a Laura Pausini, porque eu expliquei para ela o valor do Renato Russo, mas quando ela chegou no Brasil e começou a entrar naquele circuito de rádio e televisão, e timidamente disse, mas eu agradeço o Renato Russo, todo mundo, porque o Brasil é orgulhoso do que faz e que chega no exterior. Temos várias provas que o brasileiro, principalmente com a música, é super orgulhoso do que acontece aqui, se acontece lá fora. Então a Laura caiu a ficha da Laura, dizendo, graças ao Renato Russo, eu virei famoso, ou pelo menos eu tenho uma entrada mais fácil no Brasil. Então essa música, como uma onda, foi incluída nesse disco do Renato Russo com Equilíbrio Distante. O Renato me pediu duas músicas. Uma é Como uma Onda no Mar, e outra é uma outra música do Nelson Motta, que ele escreveu com Dori Caymmi, que se chama O Cantador. Que é uma música linda, mas é uma música tão triste, que eu, na época, que era, assim, aos primeiros passos da minha atividade de tradutor, eu não tive a possibilidade, a capacidade de traduzir, porque ficava tão triste que beirava o patético. Então eu deixei de comprar um segundo carro. Porque eu já comprei uma música. Mas a vida é assim, né? Fazer o quê? Mas não traduziram então? Ninguém traduziu? Eu não traduzi. Mas também, se hoje alguém me perguntar, ou perguntar para outras pessoas, você quer traduzir uma música brasileira? É legal, é muito bom fazer, porque eu concordo e repito, aproxima as duas culturas, faz sim que os italianos entendam mais o que vocês escrevem e faz sim que os italianos se integrem mais com a música brasileira. Mas não dá mais dinheiro, ou dá muito menos dinheiro. Hoje em dia, a gente, quem gosta de música é dividida entre o que tem no passado, o que foi escrito pelo Ivan Lins, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Moacir Santos, Tom Jobim, e o que escrevem essa nova safra de jovens de 19, 20, 25 anos, trapper, rapper, que não sei se todo mundo gosta, né? Eu gostaria de gostar, mas não gosto. Gostaria de chegar a apreciar. Algumas coisas são legais, mas sinceramente, como? Funk, cara, mais o funk, né? Isso também. O funk faz parte desse... É difícil encontrar uma letra assim, que tenha o mesmo espessor do que o Chico Buarque escreveu. Mas eu gosto de funk, entendeu? Sinceramente. Não, dá pra ver. Né?
É evidente, né? Não, mas até porque é a expressão de uma cultura forte, né? Então, tem alguns extremos, mas também é o que mais respeita a cultura. Concordo, concordo. Mas do ponto de vista temático, lírico, é um pouco difícil enxergar a mesma densidade de um Djavan, a mesma procura de neologismo do Caetano Veloso. Mas tem. Então a próxima aula é sobre isso. Por favor. E eu vou participar. Eu chego da Itália para mim, tá? Estou esperando sim para terminar. Va bene? Bom, escutamos Del Sarno Rio, Roberto Carlos, filho único da Doriana Barbosa. E, algum tempo atrás, foi oferecido para mim a possibilidade de trabalhar com um grupo de músicos italianos, que eu gosto muito, que já fazem parte de um perfil muito mais elegante, muito mais classudo, que é do jazz italiano. Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli. São dois músicos de altíssimo nível e eles procuravam um músico brasileiro para montar um grupo. A gente veio para o Brasil, conversou com vários músicos e escolhemos o Dadi Carvalho, que é o famoso Leãozinho do Caetano Veloso, vocês devem conhecer a música, para compor esse grupo. E o primeiro disco foi muito legal e descobrimos que o grupo era muito levado ao mundo da música brasileira, então resolvemos fazer uma homenagem no segundo disco a Ivan Lins e aos letristas que trabalharam com ele, principalmente Aldir Blanc e outros, e Chico Buarque, por exemplo. E aí a gente compôs um disco de versões de músicas do Ivan Lins. Entre essas é a música que dá o nome a esse encontro, né? Dentro do meio. É uma música que o Ivan Lins fez em português chamada Guarde nos Olhos, cioè Guarde nos Olhos, tudo você sabe o que quer dizer. E eu fiz a versão chamando-la Dentro ai tuoi occhi. É uma música onde não se enxerga exatamente o sentido do texto, embora seja um texto de amor, embora ele, dentro dos olhos da amada ou da pessoa, enxergue a beleza, a natureza, um mundo quase bucólico, digamos. Parece que ele está saindo do campo, parece que ele estava morando no campo, aí ele vai para a cidade. Exatamente. Mora na cidade. Exatamente. Então, podemos ouvir a música? É lindo. A música foi feita em italiano, cantada pelo Búngaro, que é uma das vozes mais interessantes da música italiana autoral, é um grande autor, inclusive agora acabou de fazer um dueto com Chico Buarque, e depois, se a gente conseguir, eu mostro para vocês. E eu gostaria que vocês... Esse disco aqui, Inventare contra a Ivan, foi candidato ao Grammy em 2016. Ah, mas esse é dele. Não. Essa é do Búngaro? Ah. Sim. Aqui tem Ivan Lins e Búngaro. Dentro ai tuoi occhi c'è l'acqua che nasce alla fonte, il più puro orizzonte, questo sole per te. Dentro ai tuoi occhi due gocce che fermano il pianto, la rucchiana del campo mi raccontano te. Dentro un sorriso io sto scoprendo fiori nei prati, nel profumo che c'è. Dentro ai tuoi occhi la pioggia che gonfia i torrenti, affonda nei sentimenti più di questa città.
Bom, nesse caso, a versão respeitou mais o sentimento da canção do que as frases. E, nesse caso, eu realizei essa ideia de antecipar ou postecipar as quartinas, né, as partes das músicas, para ter exatamente o mesmo sentido, né? Por exemplo, dentro do occhi, due gocce che fermano il pianto. Na música original se fala de uma pessoa que estava para chorar, mas que não chorava. A linguagem poética em italiano diz duas gotas de lágrimas que param, que frisam o pranto, certo? Então, é o mesmo sentido com uma forma poética. Bom, eu não posso julgar o que eu escrevi, mas é parece legal. Não, é uma descrição. Você está descrevendo. Exatamente. E essa aqui, por exemplo, foi uma das grandes satisfações, né, que eu consegui na minha carreira de versionista, porque esse disco contém 14 músicas, assim, a maioria traduzida por mim, muitas outras traduzidas, por exemplo, Chiara Civerno fez a versão de uma música, outras pessoas fizeram. E o grande resultado é que esse disco foi candidato ao Grammy Latino como o melhor álbum de música brasileira. Assim, é incrível, né? Como um álbum, onde se homenageia um grande compositor brasileiro que é Ivan Lins, mas todo inteiramente cantado em italiano, aparece como o melhor álbum de música brasileira. Agora, a gente não chegou a ganhar o Grêmio, porque quem ganhou foi a Marisa Monte. Falei, pô, Marisa, você ganhou tantos, né? Mas a concorrência foi desleal, né? Como? A concorrência foi desleal. Foi desleal. Realmente eu fiquei chateado com ela. Perdeu o segundo lugar. Como? Não ganhou o segundo lugar. Pois é. Ela tinha ganhado tanto. Algumas perguntas, antes de seguir em frente, algumas perguntas sobre o tema mesmo da versão. Assim, se alguém de vocês, por exemplo, já tentou fazer alguma versão e de onde começaria? Tipo assim, tem alguma música italiana que vocês gostam, que vocês gostariam de traduzir em português? Assim fica difícil para responder, porque é meio complicado, né? Então eu vou ajudar eles, vamos ajudar. Isso, ajuda, vamos ajudar. Ana Carolina? Ah, sim, entre os dois. Vamos ver agora, por exemplo, O contrário. se isso pode ajudar vocês. Tá. Eu vou falar americano. Como? Tu vou falar americano? Interessante. Eu vou falar americano. Aí já é africano, né? Quem? Não, é quem? Entre parênteses já tem o título da original. É do Grignani. Eu e você não é assim tão complicado, é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível Texto em italiano. Texto em italiano. se eu disser que já será? Mas não que não te provo, vai segurar. Vontade que sabe sentar professor. Eu te conosco seu sorriso, ele quer já mentido. Meu sorriso já se volta, que a casa vai preçoso. Vai. Sinto dizer, eu amo mesmo, dá pra ir pra disfarçar. Deus?
É interessante para vocês também em casa ouvir a música Porque assim, que Fazer a comparação. claro, fazer comparação. No italiano faz a comparação. É muito interessante. Mas tem, por exemplo, um caso que a gente até usou em sala de aula, que é a Eva do Umberto Tozzi. Ah, sim. Que eles não sabiam que era italiana. Ninguém sabia que era italiana. E insistiam, não, mas o professor tem certeza que essa... Eu sei, querido, eu estava lá e sei que... Ela estava lá na época, ela surgiu, né? Então a Eva é uma música de... Você não era nascido, né? Já, querido. Já Mas não falava ainda. falava, já cantava. Somos do século passado. Só chorava. Era 81. É, na metade do século passado. Já dava bastante tempo. Tem uma série de coisas que podem acontecer quando um autor aprocha a tradução, a versão. Não é discordar com o autor. O autor, às vezes, ele pode justamente dizer, olha, não gosto de como você traduziu. Então, tem autores maravilhosos que deixam você fazer com você o que você quer. E, claramente, o autor confia muito em você e você pretende respeitar a autoria do autor. Mas no caso do Ambar, você pode colocar... A gente trabalhou hoje, a música da Maria Bethânia, feita, da Calcanhoto, feita por Patti Bravo. No caso do Ambar, quando, também no século passado, a Patti Bravo, que é uma cantora italiana muito famosa... A versão italiana, quer? Isso, a versão italiana. A Patti Bravo me pediu 2 músicas brasileiras para incluir nesse disco novo. E a gente veio aqui no Brasil para gravar essas 2 músicas. Uma dessas é Ambra, que na verdade em português é Ambar, e foi escrita pela Adriana Calcanhoto. A Adriana hoje é uma querida amiga, mas antigamente eu conhecia ela muito pouco. Já tivemos na época contatos, mas ela não confiava muito no que eu justamente estava fazendo. Eu fiz a versão, mandei para ela, mas ela não sabia exatamente o que tinha escrito porque ela não fala italiano. Aí ela exigiu que eu encontrasse com ela, que explicasse para ela palavra por palavra. Uma maneira tão pesada, assim, como se você estivesse se apresentando uma pessoa... A Adriana é professora de literatura em Coimbra, né? Oi? Era professora de literatura em Coimbra. Sim, mas muito depois. Mas muito depois. Oi? Por isso que ela foi pra cima, porque ela... Não, mas isso, em Coimbra, ela foi muito depois. Isso é antigo. Mas o que a gente trabalhou em sala de aula hoje, que, por exemplo, numa frase, ela fala de Alagoas e São Conrado, né? Sim. Que como a gente faria isso em italiano, Sim. o fato foi eliminado, É. Não tem como manter. Como né? Então, você eu queria faz? falar um pouquinho disso, como foi Exatamente. essa escolha. Não, depois sobre isso tem outra música também que eu quero mostrar. Então vamos escutar. Conhece a versão em português da Maria Bethânia? O português é tão fácil que você vai acompanhar italiano perfeitamente. È tutto acceso in me, tutto così più chiaro, tutto risplende me, tutto infiammato, come se fossi un mondo illuminato, luce ambrata, elettrica, sulle case arrivate, proseguendo il tracciato, navigando notturno, questo mare agitato, da qui all'altro lato, tutto infuocato, tutto sciogliendo, qualcosa sta bruciando in me, come giochi di fuoco. Questo perché sento che ti avrò fra poco. Qualcosa sta bruciando in me, come giochi di fuoco. Questo perché sento che ti avrò fra poco. Ok?
perguntando a vocês. A versão da Maria Bethânia. Você lembra que na verdade eu acho que a Adriana Catarino não cantou essa música. Não. Foi um presente que ela deu para a Maria Bethânia e foi uma música extremamente importante para a Maria Bethânia. Outros autores, por exemplo, como Chico Buarque de Holanda, são muito mais generosos, né? No sentido que, embora ele seja extremamente mais atento na métrica, na força das palavras, no duplo sentido das palavras, enfim, sobre Chico a gente poderia falar aqui semanas e semanas. Toquinho, mas também. ele... Toquinho, ele morou na Itália, claro. Sim. E ele fez muitas músicas italianas. Sim. Ele transformou até Aquarela. Aquarela, na verdade, originariamente Aquarela nasceu em italiano. Sim, depois ele fez a versão em português. Isso. Estourou de sucesso. Porque foi uma música de tanto sucesso Eu gravei, inclusive. na Itália, que justamente ele enxergou a possibilidade de fazer o mesmo sucesso no Brasil. Não sei se a música teve o mesmo sucesso. Aquarela? Faber Castell. Te perguntei em relação à adaptação muito difícil, foi muito interessante a Loredana Berté Isso, quando eu ia falar. Carioca. Porque aí tem coisas assim traduzidas para Exatamente. Completamente reescrito. Sai que é um álbum que é feito com o Chico Buarque, não? Sim, Carioca, Carioca. do Brasil de Javan. Grande disco. Da grande disco. Então, Nesse caso também, no caso desse disco Carioca, a Loredana Bertè, que é uma cantora italiana muito famosa, teve a ideia nos anos 80. Na verdade, quando ela estava gravando no Rio, eu estava no Rio pela primeira vez. Não conhecia ela, era um grande fã, obviamente, e ela entregou essas ideias de fazer as versões a grandes versionistas brasileiros, italianos como Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Enrico Ruggeri. Acho que são esses três, né? E o disco foi um disco importante. Não é fácil ter sucesso na Itália na época, e hoje ainda mais com um disco de música brasileira, embora a cantora seja uma cantora extremamente popular, bonita, que todo mundo gosta, que tem uma imagem erótica que, enfim, ultrapassa também o simples gosto ou a crítica musical. Ela era um ícone, né? sim, total. Mas o disco é um disco de grande referência sobre tudo de Djavan em italiano. São 10 músicas de Djavan em italiano. Djavan, vocês sabem que tem uma letra difícil até para os brasileiros, porque tem neologismos, né? Então imagina como é que... Então tem Lilás, né, do Djavan, que virou toda outra coisa, lembra, né? Nesse caso, o Djavan deixou toda a liberdade, né? Até diziam que tinha uma ligação entre eles profunda. Por isso che deixou essa liberdade. Senti, nel frattempo potresti far sentire la ragazza, aspetta, l'innamorata di tutta la fidanzata di tutta la città, la fidanzata di tutta la città. Perché qua... Professor. Oi. Aí embaixo. Ah, desculpa. Grazie. Susana Stivali. Esatto. Essa aqui é uma versão do Chico Buarque realizada para esse disco que saiu aqui no Brasil, inclusive aconselho vocês a comprar, tem um disco muito bonito onde tem todas as versões do Chico Buarque que foram feitas em italiano, a maioria. Acho que a maioria tem 5 versões minhas e tem as versões do Sergio Bardotti, do Ivano Fossati, do Licio Capostela e de outros nomes da música italiana. Nesse caso, eu queria comentar com vocês essa música porque tem um trecho inicial na música que aqui não aparece porque era exatamente realizado com uma filastroca, né? Como se chama filastroca? Como é em português? Uma ciranda, assim, que em italiano era intraduzível. Então foi eliminado. Vamos ver. Não, vamos ver. Quando foi eliminada a filastroca. Sim, isso.
questa ragazza disattenta con le risposte spalancate va a dormire impunemente. Oh, sarà che lei da su dall'alto non ascolta mai il sussulto dei cuori della gente. Ah, ma che imprudente la ragazza, se il papà sta lavorando e la mamma poi uscirà. Visto che in città non c'è un ragazzo che non ha il desiderio di cantare a me quel canto che a questa ragazza che di strada, chi lo sa che cosa veste, o se dorme trasparente. Lei sa molto bene poi che quando si addormenta sta rubando insomma tanta gente. E da quanta malizia la ragazza che nessuno ci ascolta. Francis Hyde. Ah, già pensavo alla serie. Bom, a Susana Stivali, que inclusive está em turnê aqui no Brasil nesses dias, canta com o Francis Hyde. E nesse caso tem uma letra, tem uma frase, assim, por uma questão de respeito e de grande consideração, eu converso com o Chico toda vez que eu preciso realizar uma versão dele, né? E ele é sempre muito gentil comigo, sempre muito, assim, favorece sempre mais as minhas ideias. Nesse caso dessa música, a gente teve um pequeno desentendido, mas ele me aconselhou de deixar uma frase que aparentemente não tem sentido. Essa mulher que dorme transparente, que dorme sem nada. Eu sugeri para ele, assim, que tal, Chico, colocar essa mulher que dorme senza niente? Porque senza niente tem a mesma métrica de transparente. E ele assim, Max, ele respondeu assim, eu estava procurando aqui, mas não consigo. Mas quem sou eu quando entro numa realidade que não é a minha do ponto de vista literal? O poeta, em português eu posso dizer tudo o que eu quero, mas em italiano sono un umile servo della tua lingua. Come è trasparente in italiano? Trasparente, uguale. Che non adesso? Ma lui diceva sei, non aveva molto senso. No, eu achava... O verso de senza niente, o verso certo. Tem um clima, né? Tanto é que, sabe, tanto é que com todo respeito eu deixei a decisão do Chico e hoje me orgulho de ter escutado ele me dar esse conselho. E esse nome que a gente está pedindo, Susana Stivali, o que é Stivali? Bota? Stivali Bota. Cognome. É o sobrenome dela? Sim. Aqui tem o famoso sobrenome brasileiro que é Scarpa, né? Sim. Que é sapato, né? Então, é normal. A gente tem o nosso sobrenome, você tem o Silva, né? Sim. Mas, alguém quer fazer uma pergunta? Mas, Max, uma coisa importante que eu queria destacar do que o Max nos colocou aqui hoje, para além das questões, né, das escolhas, que isso é muito importante, o processo que ele mostrou, como é importante, assim como na literatura, para criar ou quebrar paradigma, o trabalho também dos versionistas. Vocês estão vendo, ele falou que no caso do Renato Russo, ninguém conhecia na Itália, né, ele faz essa mediação, né, segundo o tradutor, né, Andrea pode confirmar essa questão da hegemonia, como a tradução, assim como o caso da música, quebra essa hegemonia. Ele tenta levar para lá essa cultura, muitos autores desconhecidos aqui, ninguém sabia que era Renato Russo, etc., é conhecido lá, e o contrário, né? A maioria desses autores, assim como a Laura Pausini, ela se afirma no Brasil porque ela foi reconhecida no centro, ainda, né? Ainda o centro hegemônico que é a Europa, essa tradução para o português, ou ela ser traduzida aqui, ser cantada por um brasileiro,
faz com que ela tenha prestígio, de fato, no Brasil. Além do mais, uma pessoa que é emotivamente muito ligada à cultura brasileira. Então, esses mecanismos vocês têm que observar, que parece assim, traduzir música é uma coisa que não tem toda essa importância, e o Max está mostrando como quebra paradigma e cria ou não ligações entre uma cultura e outra. Sim, né? Então, e o Chico fez com o Bardotti isso, porque muitas coisas que não tinham sucesso na Itália, tinham sucesso no Brasil, eles fizeram no Brasil, que não fez aqui, fez na Não, Itália. veja bem, É interessante isso aí. o Bardotti enxergou exatamente o que eu, imodestamente, enxerguei também quando eu era criança. Eu pensei, como o Bardotti, a gente era muito amigo, eu e Sérgio, a gente era muito amigo. E ele disse, como é que uma beleza dessa não é conhecida aqui na Itália? É obrigatório que alguém faça a tradução, faça a versão do que se escreveu no Brasil, musicalmente falando, e transporte para a Itália. É fundamental. Hoje, o que será uma música que os italianos acham que Eu acho que não é só italiana. Mas acho que não é só beleza não, mas também tem grana no meio, porque ninguém tá tendo que fazer dinheiro também, né? Mas não é tanto dinheiro assim. Hoje não. Hoje não tem dinheiro. Hoje é mais complicado, mas naquela Mas o época, Bardotti, grande parte do... por exemplo, o professor ali, ele tenta fazer isso, né? Mas eu não ganho nada. Só gasta dinheiro, na verdade. É a prova. Direito autoral de cantor é igual de tradutor, é 0,000. Se não fosse a música, Acho que ele estaria aqui como diretor do CC. Não, eu complicaria a minha vida se eu não precisasse. Não, mas isso é importante, esses mecanismos são fundamentais, né? Porque mudam completamente o rumo de uma cultura. Então, nesse caso, essas ações do Max e de outras pessoas levaram toda uma cultura para a Itália, que senão não aconteceria, e vice-versa. Então, o papel do tradutor invisível, do versionista, às vezes nem Max nem aparece o nome. Ninguém sabe quem fez a versão de nada. Esse é um problema, né? Esse é um problema. Que invisibiliza um trabalho tão importante. Não, tem alguns autores brasileiros, por exemplo, que não permitem ao versionista de ganhar a porcentagem. Exatamente. No caso que eu conheça, que eu trabalhei, só tem um. Mas é... Oi? Não, mas ele também não precisa ser conhecido. Exato, bom, a Cobra, vocês lembram da Cobra, né? É uma versão que o Franco fez. O Franco Cava, que é amigo do nosso amigo em comum, ele fez um trabalho incrível no texto em português para traduzir essa música em italiano, que é cheia de duplo sentido, papapá. Quando entramos em contato com a gravadora, etc., eles falavam que o nome dele não deveria aparecer em lugar nenhum. Então é algo que foi feito por alguém, mas que não aparece em lugar nenhum. Ninguém sabe quem fez essa versão em português, né? Então vocês veem como é ainda forte isso, né? A invisibilidade do tradutor, do versionista. Será que dá para ligar? Tem a cabinha aqui para... não sei. Tem um cabinho aqui, gente? Acho que não teve. Qual é? Aumenta talvez. O áudio. Tá. Aumenta o Não tem uma caixa fita? Não, nem o microfone. Mas acho que dá pra ouvir bem. Dá pra ouvir? Tenta. Essa aqui em antemão, é um dueto entre Chico Buarque e Búlgaro, numa música Todo Sentimento. O privilégio. Que foi traduzida agora em italiano. E ele canta em italiano. Agora em português.
Exatamente, o áudio é esse, mas a ideia de fazer os dois cantarem junto, né? Um em italiano, outro em português, depois o Chico canta em português e em italiano. É como ele dizia, eu tentei explicar no começo desse encontro, isso quebra regras e prejuízos, não? Exatamente, paradigmas, porque a única maneira e a mais rápida de comunicar entre povos, entre culturas diferentes, é a música popular. A gente não deve nunca esquecer isso, porque foi a música popular que impulsionou tantas pessoas a aproximar países diferentes, culturas diferentes, e conseguiram entrar em outros países de uma maneira surpreendente, na verdade, graças à música. Ver a importância da música americana no mundo. A música americana entrou exatamente por causa disso, por excelentes melodias, embora a gente ainda hoje não entenda as palavras que eles cantam. É muito mais fácil entender, um italiano entender um português, um brasileiro, um espanhol entender um italiano entender o espanhol, o português entender o espanhol, porque somos línguas parecidas, somos línguas latinas, e acho que a gente deveria, daqui a 5 anos, 100 anos, 200 anos, sempre cultivar a atenção e o respeito, o valor da nossa língua. Porque a gente pode riscar, né? Arriscar de perder essa força que a gente tem, essa cultura que a gente tem daqui a realmente poucas dezenas de anos. Então, vamos continuar tendo força. Tá? Obrigado, Max. Andrea, prego. Não, eu estou pensando, gente, o que o Max está falando da adaptação musical, é óbvio que a gente lida principalmente com isso na tradução poética, por exemplo. Porque se vocês forem pensar, né, desculpa, somos italianos, a Divina Comédia não é apenas a métrica, mas a Divina Comédia tem um ritmo interno. O acento que cai, segunda sílaba, sexta sílaba, 10ª sílaba. Então, procurem traduzir. Não é só recuperar o significado, mas encaixar palavras que possam ter esse tipo de acento. Até porque hoje a gente lê, né? Mas as pessoas na época do Dante sabiam aquilo de cor, porque aquele ritmo entrava, né? É interessante pensar nisso, porque às vezes a gente chega até a ser chato, né? Mas quando, por exemplo, a poesia métrica não é uma coisa artificial. O poeta, aquilo para o poeta é música. Não é que ele utiliza um decassílabo, redondilha, etc., por uma questão apenas formal, mas porque isso não é aleatório. Isso é todo um ritmo interno. Agora, hoje, a gente não tem um acompanhamento musical. Em certa época tinha, era estritamente associado à música. E aí surge a discussão, né, mas a poesia é música, a letra musical é poesia, é literatura, né? Você sabe, já veio toda essa discussão a partir do Nobel, a literatura do americano, do Bob Dylan. Bob Dylan, né? Sim. Abriu toda uma discussão. Sim. Assim, Mas claro que é, né? Claro que é poesia, a letra, né? Como pode não ser poesia? O Chico, por exemplo, não concorda muito, mas só para dizendo, mas é sempre um texto associado à música. Eu não estou pensando isso como um texto autônomo já associado à música. Não sei se o Max quer comentar. O Chico, sinceramente, não presta, né? Porque ele gosta muito de brincar. Assim, eu estava vendo ontem, estava procurando uns e-mails de troca desse negócio de transparente. Aí, quando ele não estiver mais aqui, espero daqui a 50, 100 anos, eu vou publicar a troca de e-mail que a gente tem, né? Porque, assim, tem e-mail onde ele escreve: Max, sinto muito, eu não sou mais cantor. Ele gosta de polêmica, de esculhambar as pessoas, assim. Tipo, Chico, semana que vem eu tô no Rio, tem vários, assim, semana que vem eu tô no Rio, vamos jogar junto, eu vou levar um amigo meu italiano.
a resposta dele, sim, venha com seu namorado. É assim, é. Não, beh, Provocazione. no, tem um papo, ele brinca com isso, diz que eu não sei cantar, então não. Mas também tem cantores italianos que recebem a mesma acusação. Todo aquele cantor italiano, compositores, que não são intérpretes, não tem aquela extensão vocal. De André, mas o próprio Francesco De Gregorio. Na Itália também tem a mesma polêmica, mas você não tem voz para, né? Tutti cantatori italiani, muitos são acusados. Só dizer que no Brasil, há alguns anos atrás, saiu aquele filme que é muito bonito, é um documentário, Palavra Encantada, que discute justamente essa questão. Sim. Aí tem o Wisnik, tem o Chico Buarque, tem vários testemunhos sobre essa relação entre música. Agora, uma coisa importante que eu admiro muito do Brasil, e talvez isso facilitou muito o meu trabalho de ponte cultural, é que os grandes compositores brasileiros são muito mais acessíveis do que os grandes compositores italianos. Né? Você não acha? Eu disse. D'accordissimo. Tutti i brasiliani sono più accessibili degli italiani. Muito mais. Eu, por exemplo, trabalhei com grandes nomes da música italiana, mas só depois que eu adquiri uma função de trade union entre a Itália e o Brasil. Antigamente eu encontrava Lucio Dalla, por exemplo, antes de conhecê-lo, virar amigo e trabalhar com ele, eu encontrava Lucio Dalla em Roma, e olhava para você, e era difícil encontrar artistas. E eles continuam sendo muito afastados das pessoas e dos, digamos, fãs, porque eu era e continuo sendo fã do que eles escreveram. É que eles não têm a mesma empatia, a mesma disponibilidade que tem um Ney Matogrosso, um Cazuza, um Chico Buarque de Holanda, mesmo sendo tímido, né? O único defeito do Chico... É uma coisa cultural, né? Também, né? Não poderia colocar isso como algo... Mas não sei se eles fariam isso com artistas norte-americanos, entendeu? Sim, verdade, mas é verdade. Mas, por exemplo, pensando que a forma, como a gente estava falando, quando a gente estava vindo para cá, né? Sim. Da formalidade, quer dizer, a sociedade italiana é uma sociedade é verdade. mais formal. Pode ser por isso. Então, não, acho que não é só isso. Sim. Acho que isso é um elemento e também tem um elemento que o Sérgio está falando, quer dizer, desses equilíbrios culturais em termos de força cultural. Eu tenho esse aspecto. Não falou isso. Quando ela veio aqui gravar o disco Onda... Sim, Onda Tropical. Com Chico, com Caetano, ninguém sabia quem era, uma cantora italiana famosa na Itália, né? Ela era Manoel, mas aqui ninguém conhecia. Isso todo mundo, Caetano, Chico, vieram gravar no estúdio como se fosse a pessoa mais importante do mundo e ninguém sabia nem quem era, né? Então, isso na Itália não aconteceria. Não, infelizmente não. Hoje em dia, os italianos apreciam e dão mais valor às figuras da música brasileira. Então, um artista como Chico Buarque na Itália, que há séculos que os grandes managers, festivais gostariam que ele tocasse, ele não toca, mas tem uma fila de pessoas que gostaria que ele fosse a cantar. Hoje, se a gente pergunta para o italiano médio o que ele conhece do Brasil, permanece ainda esse estereótipo mulher, samba e futebol? Porque aqui a gente está falando de um pouco de música um pouquinho mais, digamos, culturalmente, né? Elevadas, né? Não, olha, o estereótipo a mesma pergunta eu posso fazer para você. Os brasileiros conhecem da Itália. A massa conhece a massa. A massa, tarantela. A massa conhece a pizza. Mas o Murolo ninguém conhece. Conhece Paolo Rossi. Murolo não. Murolo não. Infelizmente não. Traduzir o Murolo. Mas olha, a gente não deve estigmatizar isso dos dois lados. Muito pelo contrário, a gente tem que utilizar essa ignorância para abrir brecha, entendeu? A maioria dos ouvintes do meu programa, que são novos,
Quando entram no programa, escutam uma, duas, três, dois temporadas, depois falam, ah, que legal, eu achava que o Brasil era só lambada. Ah, que legal, eu achava que o Brasil era só aquelas mulheres bonitas e tal. Sabe, às vezes casais, né? A mulher critica o homem que está ouvindo o programa porque acha que o programa é um programa assim, de escasso nível, onde se fala de mulher, dessas coisas assim, um pouco mais triviais. Aí depois a mulher fala, poxa, que bom, que legal, eu descobri tanta coisa que o Brasil tem que eu não conhecia, desconhecia. É porque o teu programa, ele é transmitido, é ouvido pelo italiano médio. Sim, porque a rádio é um rádio popular. Sim, é a principal rádio italiana, a Rádio Uno. Mas é um horário difícil, porque é de noite. E tem a vantagem de ter o podcast, você pode baixar o programa e ouvir durante o dia, no ônibus, indo para trabalhar, enfim. Mas conta muitas outras coisas do Brasil, não só os estereótipos. Muito pelo contrário, a gente tenta sempre de introduzir e falar mal dos estereótipos, né? No sentido assim, não é só isso, gente, não é só isso que você está achando. Controverter a ideia que os italianos têm sobre estereótipos. Por exemplo, apresentar projetos de mulheres sem ser projetos ligados à estética da mulher, ou ligado principalmente ao que a mulher acha de determinados argumentos, racismo, economia. Recentemente uma brasileira veio apresentar um livro sobre Chico Buarque e Fabrizio De André, um confronto entre os dois autores, como se eles tivessem feito alguma coisa junto, em paralelo. Eles nunca se encontraram. O Chico sempre fala, o De André é legal, eu gosto muito das músicas dele, mas eles nunca se encontraram. Agora, por exemplo, eu estou acabando de realizar a produção de um disco sobre dois autores italianos e brasileiros, tá? Inclusive, posso até ver se vocês conseguem adivinhar. São dois atores que nasceram no mesmo ano, a distância de 11 meses um do outro, morreram no mesmo ano, criaram uma revolução na música italiana e na música brasileira. Essa revolução foi operada exatamente no mesmo ano, 1958. O brasileiro escreveu uma música de 58 e o italiano escreveu uma música de 58. Os dois fizeram uma revolução. E os dois têm as músicas mais tocadas no mundo. As primeiras três músicas mais tocadas no mundo são a primeira Yesterday, do Beatles, e depois essas duas músicas. Qual é? Quem são? Música italiana cantada Volare. E o outro? E o brasileiro? E o brasileiro? Mais tocado no Revolução musical. Música mais tocada no mundo. Bossa Nova? Bossa Nova é uma revolução musical. Quem criou a Garota de Ipanema é a música mais tocada do mundo, então o autor é Tom Jobim? Eles nunca se conheceram, mas se você pensa, operaram exatamente a mesma coisa dos dois países na mesma forma, com a mesma importância. Quantos artistas do mundo têm a mesma... Quantos países do mundo têm artistas com a mesma ligação? Não existe, né? A gente tem que cultivar essa atenção. Vamos propor outro aqui. Mais uma parte da rua. Justamente, aqui tem também isso que André perguntou. Aqui estamos falando em MPB, Bossa Nova. É claro que está se tornando uma música de nicho, né? Eu fui buscar, né, nas plataformas principais no Brasil os gêneros mais ouvidos e baixados aqui no Brasil. O primeiro, vocês sabem o que é, né? Tem concordância o primeiro, que é sertanejo. Sertanejo. Não é funk? Não, sertanejo. Aqui diz Spotify, etc. Depois vem pop. Pop em geral tem Spotify, diz a rocha. Que o gênero é rocha. Vamos saber que o conca o baiano, não o gênero. A rocha. Bom, rock. Aí vem rock, o funk, trap,
Aí não tem concordância, mas MPB no quarto, em quinto lugar de uma plataforma, e nas outras nem aparece. Hip-hop, samba e pagode. Nossa, o Brasil não sabe, aqui sumiu totalmente, né? Bossa Nova, sem pensar. MPB só aparece uma dessas gravatórias. Max, queria voltar um pouquinho na questão da tradução mesmo, assim, né? Que a gente estava trabalhando ali AMBA, na disciplina do Sérgio, né? E essa história dessa transposição, assim, que isso normalmente na literatura não ocorre, né? Quando tu fala sobre um tempo e sobre um espaço, aquele tempo e aquele espaço se preserva na narrativa traduzida, né? E na música isso muitas vezes some, né? Jaçanã sumiu, né? O morro do rio some no âmbar, né? E não propriamente se relocaliza isso. O morro some porque justamente na Itália a gente não sabe o que é o morro, né? Porque nesse caso o morro não é um conteúdo, um tema geográfico, é um tema social. Sim. E mas é difícil. Para ti, assim, o quanto desse sentido, né, some e se consegue efetivamente se recriar, né, com as palavras, sim, nessa universalização, porque, né, e até a gente diz assim, não, mas não tirou do Rio e colocou em Nápoles. Claro. Esse voo que a Betânia dá ali, né, que ela está iluminada e ela voa sobre o rio e ela enxerga o morro iluminado, enxerga, né, E nessa transposição, obviamente que se continuasse falando do rio, não teria também o mesmo sentido para o italiano que está ouvindo, porque ele não está sentindo o rio daquele jeito. Sim. Mas assim, na tua perspectiva, né, o quanto se perde e o quanto consegue se recuperar, ou de repente até, né, é possível ter mais sentido do que propriamente original. Essa é uma responsabilidade, numa adaptação. É uma responsabilidade do autor, né, do versionista. É claro que a responsabilidade que eu sinto, que todos devem sentir no approach com a tradução, com a versão, é tentar dar exatamente o mesmo sentido, contando humor, contando outras coisas fundamentais da música. Mas é verdade também que a gente tem que chegar a um compromisso, né? Compromisso em italiano é a mesma coisa, né? Compromisso. Um acordo. Negociação. Negociação, porque qual é a vantagem? A vantagem é que você oferece para uma voz muito popular como Patti Bravo, nesse caso, a possibilidade de cantar uma coisa que é útil para o Brasil ser conhecido na Itália. Todo mundo vai se perguntar quem fez essa música, uma cantora. Adriana Calcanhoto. Quem é Adriana Calcanhoto? Hoje, na Itália, Adriana Calcanhoto é uma artista conhecida para essa versão também. E todo mundo sabe da capacidade autoral dela. E talvez, sem versões dela, ela não teria a mesma força, o mesmo conhecimento, não teria a mesma consideração que o público tem hoje. Por que o público tem uma grande consideração do Chico Buarque? Porque hoje o Chico Buarque, que não toca na Itália há 40 anos, mais ou menos 40 anos, hoje continua sendo a pessoa assim, para mim o Chico seria a coisa mais importante, conhecer, ou falar, ou convidar ele para fazer um festival. Porque o Chico Buarque foi traduzido, construção foi feita em italiano. E quando você vê um texto como construção, você considera, mesmo se fosse só o texto escrito pelo Chico Buarque de Holanda, a construção é uma obra de arte, né? É uma Divina Comédia reduzida, de alguma forma. É importantíssimo isso. A gente nunca temos que perder de vista a importância da tradução poética, porque isso dá o espessor dos artistas que a gente está apresentando. Não adianta, assim, a apresentação de um artista no festival, subindo no palco, de aqui, o grande compositor Chico Buarque de Holanda não dá a ideia da grandeza do Chico, nem um show do Chico ao vivo dá a ideia da grandeza. É só a explicação do que ele conseguiu escrever que dá para o público a grandeza desses escritos, desses poetas, né? E o desafio, então, Cariocas de Adriana Calcanhoto poderia virar Napolitani? Carioca nunca vai virar a música carioca. Mas, por exemplo, eu, no mesmo disco da Patti Bravo, eu traduzi uma música chamada Lagoinha. Certo? Que era do Carlinhos Brown, que se chama, que em italiano é Noi di Là. Na verdade, o Carlinho é uma pessoa muito mais livre. Eu falei, Carlinho, eu posso mexer nessa tradução sem ter porque Lagoinha é Lagoinha, tá lá no Nordeste, em Fortaleza, enfim.
Ele falou, pode fazer o que você quiser. Aí a música virou uma explicação, uma narração de um aplexo. E a coisa mais curiosa é que a cantora só entendeu isso muito tempo depois. E é uma cantora conhecida para ser uma figura extremamente erótica. Mas, voltando ainda sobre as palavras, né? Há algum tempo atrás, o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, veio aqui no Brasil, encontrou o Lula, enfim, e foi a Brasília e tal. E o assessor dele, um braço direito dele, se chama Giovanni Grasso e é um senhor muito apaixonado pela música brasileira. Eu virei amigo dele porque toda vez que tem um show brasileiro eu vejo esse cara aqui do meu lado. Mas sabe, você vê o porta-voz do presidente da República com aquele respeito, né? Aquele frio na barriga. Aí um dia a gente quebrou o gelo. E ele me falou que ele ouvia o meu programa, que ele gostava de música brasileira, que vai a todos os shows, que a figura mais amada dele é Marisa Monte. Aí o presidente vai ao Brasil, ele vai com o presidente, e o presidente pergunta para ele, posso escrever algo sobre a cultura brasileira no seu discurso no parlamento? Aí o presidente da República falou, não, vai, Giovanni, tranquilo. Aí o Giovanni fez um discurso sobre a Bossa Nova, sobre a importância de Vinícius de Moraes, sobre a Bossa Nova e tudo isso. E ele falou o discurso do presidente da República, é um discurso sério, importante, se fala de determinados argumentos, porque ele pode circunstanciar, ele quer evidenciar a importância da cultura brasileira no país que está hospedando ele, que é o próprio Brasil. E depois ele me mandou o discurso através de WhatsApp. Eu fiz muitos parabéns, Giovanni, foi maravilhoso. Foi bem recebido? Foi super, eu acho que sim. Embora eu acho que o Lula escute mais pagode do que bossa nova. mas eu tenho certeza disso. Mas a coisa mais engraçada é que eu passei para o Chico Buarque, né? Mandei o WhatsApp para o Chico Buarque, olha o presidente da República Italiana aqui que falou. Ele respondeu, quem é Sérgio Mattarella? Mas ele acha que ele estava brincando. Posso só falar uma coisa em relação à tradução? Sim. Por exemplo, se a gente pegar porque quando a gente está falando da versão da tradução de música, você tem o sonoro, você tem a música, você tem a melodia que está lá, né? Quando você pensa, por exemplo, na tradução só do texto, da tradução poética, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que é paradigmática no Brasil, o Haroldo de Campos, que traduziu de várias línguas, né? Do francês ao russo, né? O italiano também, espanhol, várias línguas. Como é que ele traduzia? Claro, depois tem os textos lá, que ele vai trabalhar da tradução, mas muitas pessoas que trabalharam junto com o Haroldo falam que ele pedia para alguém ler aquele texto em voz alta na língua. Alguém que era ou falante da língua ou conhecia muito bem a língua, lia aquele texto para ele captar aquele ritmo. É uma forma de você entrar em contato, né? Então, tem uma musicalidade aí, né? Então, tem um som, né? É interessante pensar nisso, né? Porque não é só a técnica da palavra, de saber o conteúdo, mas é tentar colocar isso tudo. E aí, claro, cada tradutor depois vai ter os seus critérios e o seu projeto de tradução, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Que também partindo da poesia, você chega a essa musicalidade de alguma forma. Para dizer que não é só o significado, o significante, né? Isso que a gente fala, o que a palavra carrega, como ela é a forma, tem que ser reproduzida. Para a gente voltar para a comédia, né? Agora vocês vão me ajudar. Se a gente pegar as rimas dos primeiros tercetos, já dá um tom do inferno, aquela paura dura, resume toda a ambientação do inferno. Então, a rima ali
tem uma Criança função, significado. não é só pela rima, mas ela tem uma função semântica, significativa. Também vale para a prosa, tá? Quer dizer, a gente sempre alerta, não sei, claro, cada tradutor tem os seus critérios, suas prioridades, mas essa sonoridade da palavra, o jeito também, eu acho que deveria valer para a prosa. Não privilegiar apenas o sentido literal, o significante é sempre muito importante, porque qualquer língua carrega um ritmo, um som, uma musicalidade. Voltando à versão, voltando ao privilégio de ter o próprio autor, no caso pode ser Chico Buarque, mas pode ser Nelson Motta, pode ser Caetano Veloso, pode ser outros menos conhecidos e tal. E é importante, um dia que vocês gostariam de approachar com a tradução, com a versão, ter a possibilidade de conversar com eles. E nesse caso eu acho que o italiano seria um pouco mais disponível do que antigamente ou no padrão, né? Porque você está mexendo com a criação dele, talvez ele possa ser interessado, porque se a música vai ser traduzida em italiano e ser colocada, por exemplo, numa novela. Eu gostaria de de ler para você uma troca entre eu e Chico, tanto para entender a grandeza do autor. Io parlo in italiano, non voi capite, no? Sì. Caro maestro querido, ti mando l'ultima delle 4 traduzioni sulle quali mi sono messo alla prova. La Noiva, è quella canzone, nella versione originale veniva preceduta da quella filastrocca che so che ha un senso, soprattutto perché poi nel testo si parla di sogno e di una persona che si addormenta. Penso però in italiano attualmente questa storia del tutù marambà non sia traducibile, sarebbe troppo ridicolo e infantile. Non riesco poi a trovare un corrispondente di Marmanjo che non abbia però un riferimento alla malandrage, mentre la traduzione più attinente sarebbe vitellone, ma che adesso è un termine che non ha più la sua forza e pende più dalla parte del quadrupede da carne piuttosto che da quella del figlio di papà che non fa nulla dalla mattina alla sera. Per questo ho scelto Ragazzo, che nel contesto della canzone è quasi un valzer d'altri tempi, ci sta bene, dimmi cosa ne pensi, ti mando un forte abbraccio. E lui mi risponde, a lui legge la traduzione, ovviamente, e la fidanzatina di tutta la città, e c'è una frase che poi trattavamo prima con quel signore che era qui, che se n'è andato, questa ragazza che distratta, chi lo sa che cosa veste o se dorme senza niente. Lui sa molto bene che quando si addormenta sta rubando il sonno a tanta gente. Lui legge la traduzione e scrive: Max, bello, ma perché senza niente invece di trasparente? Allora io rispondo: perché senza niente dà di più l'idea che è nuda. Da noi dire dormire trasparente non ha senso. Quando chiedi ad una persona dormi con il pigiama, lei, se vuole apparire sensuale, ti dice no, dormo senza niente, grazie, Max. E lui risponde così. Estão acompanhando, vocês querem que a gente traduza? Eu consegui entender mais ou menos a ideia, mas o primeiro e-mail eu não entendi nada. André, o som da primeira fase. C'è la prima fase, c'è il primo anno di italiano, ma Capisco. O ponto central é que, né, a letra original era dormir transparente. Ele fala, olha, não tem muito sentido italiano, é dormir sem nada, senza niente. Ok. Ok, agora a replica tu. Adesso c'è la risposta di Chico, che a causa proprio della mia limitazione intellettuale io non riuscivo a capire, perché insomma parlare con Chico non è una cosa normale, insomma, você se entende, né? Falar com Chico não é normal. E ele gosta de esculhambar as pessoas, porque ele através da ironia, ele leva as pessoas ao raciocínio, porque ele risponde assim: la fidanzatina di tutta la città, anche da noi, carissimo Max, para nós também, meu querido Max, dormire trasparente non ha senso. Dormir transparente non tem sentido. Appunto. Era uma escolha poética dele. Eu recebo essa palavra dele, essa frase dele e eu respondo para ele: mi prendi sempre in giro. Bacioni.
você sempre me esculhamba, né? E ele responde sacando que eu não tinha entendido a ironia dele. Non ti prendo in giro. Eu não estou zoando. Voglio dire appunto che con buon senso non si fa poesia. Queria justamente dizer que bom senso não se faz poesia. Comunque, della mia lingua mi impadronisco, la mia lingua è il suo padrone. Della lingua altrui sono un umile servitore, da lingua de outro sono un umile serviçal. Fai come ti sembra giusto, caro traditore. Faça como você bem quiser, querido traidor. Aquele traidor. Però non puoi almeno far sentire il trasparente alla cantante? Não pode pelo menos deixar que a cantora sinta essa transparência. Vamos publicar. Vamos publicar. Tem todo o segredo da tradução. Tem todo o segredo da tradução. Não é? A gente traduz. Mas isso que o Paulo com a costumeira sinceridade falou que por que não deixar transparente? Porque realmente não é que transparente tem um Mas olha, isso dormir transparente acho que ninguém. André, isso não quer dizer que o versionista seja um versionista da altura do Chico Buarque, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, mas às vezes realmente, eu assisto qualquer tradutor, às vezes tem que captar isso também na língua original. Mas e isso... propositadamente. Não, mas isso para mim foi uma aula que eu não falei. Mas às vezes. Porque isso me deu uma maior liberdade. Olha só isso, porque é tanta preocupação do literal que o tradutor tem, da autoridade do outro assunto. Não vou. Eu quero ser tira a poesia. Tão literal, que eu quero até mudar isso que não sou tão literal. Então aquele medo excessivo da fidelidade ao Porque original. tem línguas que acolhem melhor, né? Sim. Sinônimos, por exemplo, é diferente a língua de chegada, você traduz, não está tão aberta para acolher. Então também tem isso, né? Não é automático, ele usou um neologismo e eu tenho que recriar, mas não, às vezes não é fácil, só para justificar talvez só. Não, mas é um terreno extremamente complicado. Recentemente, quando eu fiz a versão de Todo o Sentimento, eu mandei para o Chico, ele estava maravilhoso, estava contente, muito legal. Aí mandei para um outro amigo meu, um grande compositor uruguaio, Jorge Drexler. E o Drexler olhou a versão e disse: Max, a versão não está boa. Eu falei: Jorge, mas por quê? Porque o que o Chico faz com a letra, com as palavras, não a versão não chega a respeitar exatamente todos os segredos da letra original. Mas se você precisa respeitar aquilo, você não faz a versão. Você faz uma tradução sem métrica e sem melodia, sem som. Entendeu? Mas isso por quê? Porque o Drexler é uma pessoa que vê o Chico como um deus. Então nunca mexeria se não tem a certeza que todas as singulares palavras sejam respeitadas. E o próprio autor diz: você pode não respeitar a minha palavra toda. Pode não respeitar a parte técnica. Respeita a parte do sentido da letra, mas pode não respeitar a parte técnica, porque a minha finalidade é chegar ao público. Não é, ele não tem o atrevimento de pensar que possa existir uma pessoa que faça isso, porque é uma operação sem esperança. Mas pelo menos você faz uma coisa que ajuda o autor a ser conhecido. Bom, não é o caso do Chico Buarque, muito bem, mas muitos outros autores gostariam que existisse uma versão deles em inglês, em espanhol, em italiano e outros idiomas. Vai. A propósito dessa música, como que você traduziu o título, Todo o Sentimento? Tutto il sentimento. Próprio. Sim. Literário. Sim. Porque vendo aqui a letra da música, é interessante que tem... Não, essa versão que você vê, se você entrou no Google, Sim. É de outro autor, é do Sérgio Bardotti. Não, estou vendo em português. Ah, ok. Me chamou a atenção a primeira olhada na letra da música, a repetição do M, essa literação, o M, né? Isso, bom, isso acho que Não é mais ou fácil. menos... Aspetta che vedo in italiano, né? É que todo o sentimento, eu pensei, tudo tem um sentimento, va bene? Tudo Ma certo.
Não sei. Vediamo un attimo se c'ho... Isso qua. mente para o italiano? Tutto sentimento? In italiano è so che non dormirò. Se poi accompagnare la lettera in italiano, in portoghese. Sim. Nel fuoco brucerà il tempo presente. Se pode ler? Então, preciso. Vai. Você quer che io faccia tutta quartina? Sì. So che ci proverò portando un ritmo lento, amandoti pian piano e urgentemente. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Vedi, in questo caso, nesse caso, urgentemente bate com a tradução. Ele traz o mesmo som, que é fundamental para a tradução, que ajuda muitíssimo, mas eu troquei alguma coisa no dentro para tentar dar o mesmo sentido de espera do tempo do tempo que queima, da chama que queima. Poi usa gente e urgentemente, inclusive. Em abertura tem gente e depois urgentemente. È presente, fa rima con urgentemente. Ma gente non tem nella tua versione italiana. No, perché da gente è nostro, no? Pois é, mas olha a dificuldade, ele tem gente. E se io colocassi gente, na Italia gente è tutti quanti, non tem intimidade. Claro. E quando scoprirò all'ultimo momento che il tempo aggiusta ciò che rovinò, che raccoglie tutto il sentimento e riporta tutto dentro me. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez. Un tempo refaz o che disfez. Qui invece conserta o che estragò. Certo? In italiano. Que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Così io ti amerò finché poi non cadrà dolente, e andando via da te intanto inizierò a scioglierci da noi completamente. Prometo te querer até o amor cair, doente. Prefiro então partir. A tempo di poder a gente se desvencilhar da gente. Nesse caso, desvencilhar è sciogliersi, che non è un termine che si usa quando è molto formale, si scioglie un matrimonio. Sciogliersi è derreter, na verdade, mas pode ter também ser um sentido de laço. Il nodo si scioglie, o laço si scioglie. Desfazer. Esattamente, nesse caso A gente se desvencilhar da gente, sciogliersi da noi stessi, a scioglierci da noi completamente. E termina: nel perderti potrò trovarti con certezza in un tempo di più delicatezza, dove non diremo nulla cambierà, continuerò i miei passi innamorato accanto a te. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada aconteceu, apenas seguirei, como encantado ao lado teu. Isso. Ma è difficile. Molto. Ma si fa. Ah, que difícil. Si Sim, fa. se faz, não é impossível, né? Não é impossível. Gente, acho que temos que É encerrar. todo Tá bom. sentimento. Eu não sei nem se tem aula aqui. Vamos agradecer de novo ao Marcos de Tomás.